cabeça, psico ou psique, mente, psiquismo, alma, tá bom? Vamos lá. Diagnóstico psicopatológico. De acordo com Dal Galahondo, 2020, alguns aspectos do diagnóstico psicopatológico precisam ser considerados. Então, nós vemos aí que temos que ter considerações ou preponderâncias em fazer diagnóstico, não dar diagnóstico, fazer para si mesmo e saber o que o outro está sofrendo, mas não falar para o outro. O outro tem que descobrir por ele mesmo, tá bom? A psicanálise é uma parceria entre o analista e o analisando, ok? Primeiro, o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico é quase sempre baseado preponderantemente em dados clínicos. Por exemplo, exames, testes, histórica clínica bem colhida e exame do estado mental. Então, como que um psiquiatra ele fecha um diagnóstico? Através de exames, testes, história clínica, ou seja, qual o remédio que ele tomou, o que ele já teve, bem colhida, e exames do estado mental. Nós vamos aprender como é que faz esses exames, tá? Então, nós vemos aqui que por que eu não posso fechar um diagnóstico? Porque o psicanalista não fecha diagnóstico. Porque, primeiro, ele não pode pedir exame de sangue, exame de urina, de nada. Porque só o médico pode, só o psiquiatra pode pedir. Nem o psicólogo pode, né? Em alguns casos. Então, para fechar um diagnóstico psiquiátrico, quando eu não consigo resolver aqui no set analítico, na psicanálise, eu peço para que a pessoa procure um psicanalista, para que possa fazer mais exames, para ver se o problema é orgânico, se o problema é mental, e assim por diante, tá bom? Agora, o diagnóstico psicopatológico, com exceção dos quadros psico-orgânicos. O que é psico-orgânico? É quando alguém tem um problema no psique, mas esse problema é gerado por causas orgânicas. Nós vamos ver mais para frente como isso acontece. Não se baseia em mecanismos etiológicos, ou seja, a causa da doença é orgânica, então eu não posso me basear nisso. Então, acabou. É só mesmo tratamento de remédios, não tem como, tá? Mas sim em sinais e sintomas apresentados pelo paciente na história do transtorno, desde que surgiu até o momento atual. Então, o que o psicanalista faz é isso aqui, é o segundo ponto. Ele pega o sintoma apresentado pelo paciente na história do transtorno, vai desde que surgiu até o momento atual. Ele vai buscar a etiologia, a causa lá atrás, e para poder entender o momento atual. Isso numa conversa, onde a pessoa ela não apresenta nenhum problema psico-orgânico. Olha só, existe o problema psicológico e aqui é o psico-orgânico. Ok? Vamos entender isso agora, a diferença desses dois elementos aí. Agora vamos entender como é que os psicólogos e os psiquiatras, a partir dos auxílios dos manuais. Quais os manuais? CID-10 ou CID-11 ou DSM-5, eles fazem e fecham um diagnóstico de transtorno mental, seja ele qual for. O que deve ser considerado na sintomatologia, ou seja, no estudo dos sintomas, é como a gente faz uma investigação no estudo para entender se esse sujeito é portador ou não de um transtorno mental, ok? Então, eu vou fazer uma investigação. Lembra no início que eu falei que o psicanalista ele é como se fosse um investigador? Ele está ali para investigar a causa, a etiologia, tá bom? Se esse sujeito ele é portador de um transtorno mental ou não, ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco daqui para frente. De acordo com Dal Galahondo, alguns aspectos do diagnóstico devem ser considerados. Eu já falei que, primeiramente, deve considerar que o diagnóstico de um transtorno psiquiátrico ele deve se basear quase sempre em dados clínicos.
que isso quer dizer? Quando a gente fala em dados clínicos, a gente está falando de exames, testes, histórias clínicas, corrida e tal, já falei sobre isso, e agora também fala sobre o exame do estado mental. Como é que se faz o exame do estado mental? A histórica clínica passa necessariamente por uma anamnese. Eu vou fazer uma entrevista, e nessa entrevista eu vou começar a perguntar sobre a vida regressa. Anamnese, tá? Depois eu vou botar para vocês aqui a minha anamnese, que eu criei para vocês verem como é uma anamnese, o que é uma anamnese, tá bom? Por uma entrevista clínica, então são essas ferramentas, são essas ferramentas que vão possibilitar a este profissional fechar um bom diagnóstico psicológico. Este é o primeiro ponto. Então, como que eu vou fechar um diagnóstico se eu não tiver certeza que aquilo é um transtorno psicológico e não um transtorno orgânico? Porque se for um transtorno orgânico, tem que fazer testes, exames. Então, está fora da minha alçada. Aí eu encaminho para o psiquiatra, ok? Eu não posso querer ser além daquilo que eu sou, porque logo eu vou fazer besteira. Tem muito psicanalista aí achando que é médico e faz besteira. Psicanalista não é médico. Aprendam isso. Você não vai ser médico. Você vai ser um psicoterapeuta. Ok? Você vai poder clinicar? Sim. Por lei? Sim. Mas você não vai poder passar exame, mandar passar remédio, indicar para outros médicos. Não pode, tá bom? Segundo, o diagnóstico, com exceção dos quadros orgânicos, que tem uma etiologia definida. Etiologia do grego, ó, cheguei aqui, ó, etiologia do grego, atia, ou aitia, causa. É o estudo ou ciência da causa. Ele não vai se basear em mecanismos etiológicos. O que isso significa? A maioria dos quadros de transtorno mental, transtorno mental, eles não têm uma etiologia definida. Ele não tem uma causa definida. A maioria dos transtornos mental, ele não tem uma causa definida. Eu tenho que descobrir. E eu descubro o quê? Através da entrevista, através da conversa, através da escuta, tá bom? Isso quer dizer que você não acha uma causa orgânica bem detectável, bem pontual, ou uma causa física. Nada que justifique a presença daquela sintomatologia, daquele transtorno naquele sujeito. Pouquíssimos casos, como, por exemplo, retardo mental, a pessoa já nasce com o problema de retardo mental, causado por uma deficiência biogênese, ou seja, biogênese, né? A biologia da vida. Já nasce com a biologia alterada. Então, pode já nascer com problemas cerebrais, danos irreparáveis, tá bom? Causado por deficiências como uma deformação congênita ou causas muito específicas, onde você tem etiologia pré-determinada. Outro exemplo, lesão cerebral decorrente de um acidente grave, e etc. Apenas nesses casos que são orgânicos, ou seja, são chamados de orgânicos, porque possuem uma causa pré-determinada. Fora desses casos, vocês vão ter uma causa, se vocês não vão ter uma causa orgânica, então vai ser necessário investigar. Daí a importância da investigação clínica. Percebeu? Que eu estou frisando investigação clínica. Não tem nenhum motivo orgânico, não tem demência, não sofreu nenhum acidente, não tem nenhum dano cerebral, nada na entrevista, então eu vou partir para a investigação clínica. Eu vou usar o quê? Anamnese, que é retroceder desde criança, adolescência, juventude, até o momento atual, para descobrir a etiologia, a causa daquela doença. Eu vou estudar a causa do sintoma. O sintoma é apenas o reflexo de uma causa psicodinâmica. Ok? Tudo certo por aí? Entendido? Alguém quer falar alguma coisa? Então, veja, com exceção dos casos
psicoorgânicos. Olha bem, anota isso aí. Psiquiorgânicos, ou seja, casos que são causados psicologicamente por motivos orgânicos, problemas físicos, problemas neuronais, problemas nos neurônios e outras coisas mais, demência. Então, se não tem psicoorgânico no meio, você tem uma etiologia, tem que estudar a causa definida, e sim um conjunto de sinais e sintomas, e da história do sujeito que está com esse transtorno. Então, veja os sinais e os sintomas e a história dos transtornos. É que vão te ajudar a definir o diagnóstico psicopatológicos. Como eu dou um diagnóstico psicopatológico e investigando a vida do paciente. Eu só consigo chegar num diagnóstico com a investigação da anamnese, da entrevista, da associação livre, de escutar, de ouvir, levar para ele quando era criança, perguntar sobre as fases psicossexuais dele, a fase oral, fase anal, fase fálica, a castração, fase de piano e assim por diante, para mim poder entender qual fase ele ficou fixado, e essas coisas mais que vocês já aprenderam com o professor Renildo. Se não aprenderam, não tem como eu voltar aqui, porque nosso tempo já está estourando. Agora vamos para o slide 17. Vamos lá. Primeiro, não existe um único sintoma que seja totalmente característico de uma enfermidade. Isso quer dizer que não existem sinais psicopatológicos específicos para determinado transtorno mental. É aí que muitas pessoas erram nos diagnósticos. Tá? É quando as pessoas elas pensam que todo sinal de depressão é uma depressão. Não. A gente tem que fazer uma investigação. Porque, às vezes, quadro bipolar, hipomania e hipermania e mania, elas se confundem. Ela alterna em depressão e alegria, tristeza e felicidade. Então, nós temos que ter cuidado. Aqui, por exemplo, delírio. Ele se manifesta na esquizofrenia, mas também se manifesta na depressão, na euforia, em quadros ansiosos. Então, ele pode se apresentar em um episódio depressivo também. Então, o delírio pode estar em vários quadros. Aí eu pego alguém que está em delírio e falo que está esquizofrênico. Não, ela está na depressão. Tão forte, ela começa a delirar, a acreditar que todo mundo é contra ela, que ela está sozinha, foi abandonada, e começa a ter delírios. Tá ok? E em tantos tipos de transtorno que fica difícil você definir essa sintomatologia. Ou seja, são vários sintomas para você estudar numa mesma pessoa. Então, tem que ter calma. Tá bom? É absolutamente, exclusivamente característica de uma determinada psicopatologia. Não existe isso. O que eu quero dizer aqui, que não existem sinais psicopatológicos exclusivos, específicos de um determinado transtorno mental. Ok? Não pense que, porque você descobriu um sintoma, que você já pode dar um diagnóstico, porque esse sintoma pode estar enquadrado em outro diagnóstico. Então, temos que ter uma investigação criteriosa, com muito cuidado. Isso pode... Existe, né? Isso pode ser isso é um dificultador na hora do diagnóstico. Ou seja, quando o paciente apresenta vários sintomas, dificulta. Então, temos que ter calma. Se você tem um quadro delirante, por exemplo, você pode ter inúmeras possibilidades de transtornos,
que apresentam delírio comuns dos sintomas. Então, você não pode fechar um diagnóstico simplesmente por conta de uma sintomatologia específica. Ok? Isso é que esse critério, que esse terceiro critério aqui, nos aponta. Então, esse número 3 aqui, é que não existe um único sintoma, ele nos aponta isso. Não se apresse a fechar um diagnóstico, porque um sintoma não quer dizer que ele não possa aparecer em vários transtornos diferentes. Ok? Então, temos que ter cuidado nessa hora aí. Tá bom? Alguma dúvida? Vamos lá. Portanto, diagnóstico psicopatológico, ele repousa sobre a totalidade dos dados clínicos. Então, você não pode simplesmente olhar a sintomatologia de uma maneira isolada para classificar um determinado transtorno, ok? Então, você não pode simplesmente olhar para um sintoma e já definir um quadro de transtorno mental. Isso leva tempo, leva meses de análise, às vezes anos de análise, para você poder identificar junto com o seu cliente. E você não vai falar para ele, você apenas vai identificar e vai começar a tratar. E vai começar a levar ele para entender, ele mesmo entender o que ele tem, sem você influenciar, sem você sugestionar. Simplesmente você vai conduzir a consulta de uma forma que ele vai se enxergar, ele vai conseguir se ver no espelho que é você. Você é espelho do seu cliente. Você reflete ele mesmo, ok? Você não reflete você para ele, você reflete ele para ele. Você é espelho do seu cliente. Entendeu? Ok? Todo mundo calado, eu fico preocupado se estão entendendo ou se não estão. Tá ok? Dá um sinalzinho de ok. Qualquer dúvida, por favor, não é possível que você não está tendo dúvida nenhuma. Então, tá bom, então. Vamos lá. Então, você deve considerar dados momentâneos, os dados que se apresentam agora, que você vai colher no exame do estado mental. Qual o exame do estado mental? O primeiro deles se chama anamnese. Guarda esse nome, anamnese, que é o relatório da vida pregressa até o momento atual. Se ele já tomou remédio, se ele já teve depressão, se ele foi espancado pelos pais, se os pais eram bêbados, qual era o relacionamento quando era criança com os pais, tudo isso, se é filho de pai separado, tudo isso ele vai te relatar na anamnese. Aí você vai traçar um perfil e você vai, logo na anamnese, você vai identificar vários transtornos nele. Tá bom? Você está só começando o curso. Você vai, mas isso aí leva um pouquinho de tempo, tá bom? Depois que você passar por análise, você vai virar analista. Todo mundo que é analisado, ele vira um analisador em potencial. Bom? Por isso que é importante você fazer análise. Não adianta fazer só o curso se não fizer análise e fazer o paciente piloto. Você clinicar com a supervisão de um psicanalista, professor e outras coisas mais do conselho. Tá? No caso do conselho, no nosso conselho, eu sou diretor, supervisor e diretor executivo. Então, eu dou análise para os alunos, o preço bem lá embaixo, bem especial, para ajudar vocês. Porque senão vocês não aguentam pagar e ainda pagar R$300 de consulta aí. Então, eu boto o preço lá embaixo para vocês poderem sair profissionais de verdade. Eu quero que vocês saiam melhor do que eu. Essa é a minha recompensa. Preciso de dinheiro, mas preciso mais de formar profissionais. Esse é a minha recompensa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, você deve considerar dados momentâneos que se apresentam, que você vai colher no exame do estado mental. Qual é o exame do estado mental? Anamnese. Na investigação do estado do sujeito, dos dados evolutivos, ou seja, como ele está evoluindo no processo da análise, que vão aparecer também na anamnese, na história da sintomatologia, na evolução do transtorno. Então, aqui, o autor nos chama a atenção para o fato de que para que se realize um bom diagnóstico psicopatológico, é necessário uma ampla frente de investigação. Ampla frente. Então, nós não temos como fazer exame de sangue, mas tem como investigar. Nós temos como entrar na vida do sujeito quando ele quer falar. Com certeza ele vai alcançar a cura, tá bom?
a gente pode dizer assim, não é só de análise dos sintomas que podemos fechar um diagnóstico. Não é só analisando o sintoma, a pessoa é depressiva, que eu vou falar que ela está depressiva. Não. Ou dar uma classificação de transtorno mental, ok? Não é só porque eu vi um sintoma que eu já vou logo dando diagnóstico. Você vai olhar, sim, os sintomas. É bom você entender os sintomas. Aí você vai fazer uma ampla investigação clínica para determinar e realmente fechar o diagnóstico. Então, você tem que identificar o sintoma, mas tem que coletar dados do estado mental, evolutivo. Está aqui no segundo ponto. Ó. Portanto, o diagnóstico psicológico está aqui no seu slide aí. Pode ler. Portanto, o diagnóstico psicológico repousa sobre a totalidade dos dados clínicos, os momentâneos, coletando exames de estado mental, os evolutivos e tal. Está tudo aí para você, tá bom? Agora vamos para o slide 18. Tomara que dê tempo. Tem alguém aí que possa ler para a gente? Minha garganta está indo embora. Ajuda aí, professor. São 4 horas de aula. Fica difícil mesmo. O diagnóstico psicopatológico é muitas vezes apenas possível com a observação do curso do transtorno. Várias dimensões clínicas e psicossociais devem ser consideradas para uma formulação psicodiagnóstica completa. É importante observar o mecanismo de defesa, ganhos secundários e etc., além dos aspectos culturais, representações sociais, rituais, religiosos e etc. Continua? Pode. O diagnóstico em psicopatologia que deve ter confiabilidade, capacidade de produzir o mesmo diagnóstico em condições diversas. Olha bem, olha só, capacidade de produzir o mesmo diagnóstico em condições diversas. Então, eu consigo identificar que a pessoa está com depressão, mesmo que ela apresente sintomas diferentes. Ok? Isso aí que é muito importante. Eu estou dando o mesmo diagnóstico, depressão, para 4 pessoas, só que uma tem delírio e as outras 3 não têm, mas as 3 estão em depressão. Mas delírio é um sintoma de esquizofrenia, mas também pode se manifestar numa depressão severa. Então, tem